E o treinador Fernando Diniz surpreende e manda forte recado à diretoria do Corinthians. Capitão do time, meia argentino Rodrigo Garro, diz não saber mais o que fazer para provar a qualidade do atual elenco e clube dos Estados Unidos pode estar preparando proposta por jovem atacante do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Crescimento das camisetas da Minimal Club. Você sabia que a Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil? O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, que na prática dura muito mais, não desbota, não encolhe e o caimento é sempre valorizando o seu corpo. Sabe aquela sensação como se tivesse acabado de sair de um treinão bem forte na academia? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre possível proposta que pode chegar ao Corinthians, pois tem clube dos Estados Unidos que pode estar prestes a enviar proposta para a jovem atacante do Timão. Nessa janela de transferências, o Corinthians tem uma grande necessidade de vender jogadores. A situação financeira do clube é caótica nesse momento mesmo. Tem premiações atrasadas com os jogadores, salários também estão atrasados e nos últimos meses, infelizmente, na verdade, nos últimos anos, a situação vem piorando cada vez mais. Corinthians que já tem dívidas indo para a casa de 3 bilhões de reais, sem novas receitas. Claro que, infelizmente, a situação é piorar. Então, para se ter uma ideia, nesse segundo semestre, a diretoria trata vender jogadores como essencial para se livrar, como por exemplo, do transfer ban e tentar colocar em dia todas as pendências com o atual elenco. E falando em vender jogadores, uma proposta pode chegar nos próximos dias e próximas semanas pelo jovem atacante Guinegão. Na última quinta-feira, quando o Corinthians foi eliminado na Neoquímica Arena para o Internacional na Copa do Brasil, representantes do Philadelphia Union dos Estados Unidos tiveram na Neoquímica Arena acompanhando o jovem atacante Guinegão. Philadelphia Union, que o Corinthians deve cerca de 8 milhões de reais por o restante da compra do volante José Martínez, inclusive isso se tornou transfer ban. Então acredita-se que em breve pode chegar uma proposta do clube americano pelo jovem jogador do Timão. Lembrando que o Guinegão tem uma multa rescisória para clubes internacionais de 100 milhões de euros, algo na casa de 600 milhões de reais. Então vamos aguardar se realmente alguma proposta deverá chegar. A minha opinião quanto a esse interesse do Philadelphia Union pelo Guinegão é a seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês. Se alguma proposta chegar, sinceramente, para mim será um valor muito abaixo da expectativa que o Corinthians tem, por exemplo, para vender o jogador. No ano passado, quando o Guinegão, mais ou menos nessa época, esteve em sua melhor fase, propostas na casa de 80, 90 milhões chegaram e o Corinthians acabou não aceitando, não concluindo qualquer tipo de negociação naquela época. Infelizmente, o jogador acabou regredindo e hoje está em uma fase ruim, mas eu particularmente acredito que o Guinegão ainda pode recuperar o seu bom futebol. Basta conseguir ter oportunidades, ter uma sequência e absolutamente sem aquela pressão, mas dentro do Corinthians sabemos que falar em não ter pressão é algo impossível. Então, se chegar alguma proposta, não será satisfatória. Alguns estão imaginando, como por exemplo, que isso pode ser um caminho
para o Corinthians se livrar desse transfer ban, de repente um empréstimo para o clube dos Estados Unidos já com o abatimento dessa dívida, mas é como eu disse, ainda é algo que é tratado como inicial. Tiveram na arena, observaram o jogador, ele nem entrou em campo no jogo contra o Internacional, e agora é aguardar aí alguns dias, semanas, se realmente alguma proposta vai chegar. Interesse existe? Claro que sim, senão não teriam ido à arena para acompanhar justamente o jogador, mas é como eu disse, ele nem em campo entrou. E agora vamos falar sobre as palavras do capitão do time, o meia argentino Rodrigo Garro, que saiu em defesa do atual elenco, dizendo não saber mais o que fazer para provar a qualidade de seus companheiros de Corinthians. À noite da última quinta-feira, quando o Timão foi eliminado para o Internacional na Copa do Brasil, ainda segue, claro, sendo muito lembrada. Muitas conversas ainda sobre aquela eliminação estão acontecendo, principalmente, claro, pelos questionamentos ao elenco. Corinthians que, infelizmente, foi eliminado por um Internacional que antes do jogo de ida contra nós na casa deles, que eles venceram por 2-0, o Internacional vinha numa sequência de 4 derrotas consecutivas e um empate. Então, absolutamente que a vitória lá no Rio Grande do Sul trouxe uma surpresa muito grande. E, claro, o Internacional ter segurado o Corinthians na arena e se classificado, claro que acabou gerando muitos debates. O argentino Rodrigo Garro acabou saindo em defesa dos companheiros, dizendo que não sabe mais o que fazer para provar a qualidade dos companheiros. Vamos para as palavras dele. Não sei se viu, o elenco que está hoje é o elenco que foi campeão da Supercopa, da Copa do Brasil e do Paulistão. Se você não acredita que esse time pode conseguir coisas grandes, não sei mais o que temos de fazer. Entendo que a gente está passando por um momento difícil hoje, porque ficamos fora, mas não faço questão de duvidar do meu grupo, do time. O Corinthians é muito grande. Então, o Rodrigo Garro fez questão de sair em defesa dos companheiros após a eliminação, que está sendo muito questionado, o elenco está sendo muito questionado depois da saída precoce da Copa do Brasil para o Internacional. A minha opinião quanto a essas palavras do Rodrigo Garro é a seguinte: o Garro, ele tem razão em explanar o que o elenco já conquistou. Foram 3 títulos, Campeonato Paulista 2025, Copa do Brasil 2025, Corinthians que estava em uma sequência sem ganhar títulos desde 2019, então a conquista do Campeonato Paulista foi muito importante. E claro, fechar o ano com a conquista da Copa do Brasil foi, sinceramente, sensacional, mas o ano de 2026 não acabou na Supercopa do Brasil, estava apenas começando. Então, o que o elenco já ganhou, ótimo, estão na história, conquistaram esses títulos, mas é preciso continuar evoluindo. Estamos falando de Corinthians. O Corinthians não pode, por exemplo, daqui a um ano, ficar se apegando a um título que conquistou. Então, tem que buscar mais coisas. A eliminação para o Internacional merece sim mais explicações do Fernando Diniz, dos jogadores. O próprio Rodrigo Garro, nesse segundo semestre, desde o retorno, não tem conseguido fazer grandes atuações como fez com a chegada do Diniz até o fechamento do primeiro semestre. Então, se ele não sabe o que fazer para provar, eu sei, é trabalhar e buscar mais coisas. O que passou, como eu disse, ótimo, tá na história, mas é preciso continuar tentando. Não dá para apenas se apegar nas conquistas que já passaram. Estamos falando de Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as palavras do treinador Fernando Diniz, que acabou surpreendendo e se tornando, na verdade, um forte recado para a diretoria do Timão, um forte recado, na verdade, para o atual presidente Osmar Stabile. Hoje, sabemos que o Corinthians atravessa uma grave crise financeira. O Corinthians não tem dinheiro suficiente para cumprir com as obrigações normais, as obrigações diárias
que um clube como o Corinthians tem que cumprir. Estamos vendo, por exemplo, nos últimos meses, salários atrasando, direitos de imagem atrasando. Tivemos também até ajudas de custos dos jovens das categorias de base atrasando. Então, a atual gestão, que claro que não é a culpada por tudo que vem acontecendo, estamos falando de um Corinthians que vem sendo pessimamente administrado nos últimos anos, com as dívidas chegando a 3 bilhões de reais, caminhando para 3 bilhões de reais, mas é uma atual gestão que não consegue encontrar soluções, e sim, na verdade, vem fazendo o mesmo modo que só vai aumentando as dívidas. Antecipações de receitas, empréstimos. A atual diretoria não consegue trazer novas receitas, grandes patrocínios. Fecharam, por exemplo, um patrocínio polêmico com a Fatal, que acabou se tornando motivo de muita polêmica, mas na parte financeira acabou não fazendo diferença. Então, devido a isso, atrasos estão acontecendo com os jogadores. E o treinador Fernando Diniz fez questão de mandar um recado para a diretoria envolvendo esses atrasos que estão acontecendo nos últimos meses. E vou falar uma coisa para vocês. Fernando Diniz acabou surpreendendo muita gente com essas palavras. Vamos lá. Tem horas que você tem que escolher pagar transferban, pagar salário. O dinheiro é um só. Agora é saber fazer as coisas. Isso não é uma coisa com a qual ninguém está acomodado. Não é uma coisa para. Pelo contrário, é criar soluções para que a gente consiga sair dos transferbans e a gente tenha uma folga financeira. A gente consegue pagar o salário em dia porque os jogadores precisam receber em dia. Então, o Fernando Diniz, ele deixa bem explicado que os jogadores precisam receber em dia, explanando, avisando ao presidente do Corinthians que pagar o elenco é prioridade. E infelizmente, poucas horas depois dessa fala do Fernando Diniz, dessa declaração do Fernando Diniz, a diretoria acabou não conseguindo honrar os compromissos, os salários referentes ao mês de julho, que infelizmente até o momento que eu gravei esse vídeo, estão atrasados. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: Fernando Diniz surpreendeu muita gente. Muitos não esperavam que o Diniz iria ali praticamente definir uma prioridade. No momento desses, muitos esperam que o treinador ele vai ir numa linha que não quer se comprometer. Tipo, a diretoria está trabalhando para resolver, algo assim. Mas o que o Fernando Diniz fez foi dizer ao departamento financeiro, ao presidente Osmar Stabile, que tem que ter uma prioridade. Diniz mandou um recado para eles. Tem que pagar os jogadores. Atrasos não podem acontecer. Quando ele fala, a gente consegue pagar salário em dia, porque os jogadores precisam receber em dia, o Fernando Diniz está, por exemplo, lembrando e defendendo a fala do Hugo Souza. Quando o Hugo disse algumas semanas atrás, alguns dias atrás, que atrasos impactam os jogadores. E nesse momento o Corinthians tem um outro atraso. Já tem, por exemplo, os direitos de imagem que venceram dia 20 de julho atrasados, prestes a completar 20 dias de atraso. E os salários que eram para terem sido pagos na sexta-feira, dia 7, não foram pagos. Então, como que fica o grupo? Por exemplo, o Corinthians tem compromissos importantes. Tem Campeonato Brasileiro no final de semana, jogo fora de casa, difícil contra a equipe do Bragantino. Como que você vai cobrar um grupo de jogadores se você não consegue honrar, cumprir com os compromissos básicos? Ah, mas é apenas um dia de atraso. 1 minuto já é atraso. É só se colocar no lugar de quem está com o salário atrasado. Quem trabalha não quer saber de atraso, tem que receber em dia. Então o Diniz surpreendeu muita gente, mandou esse forte recado para o Osmar Stabile,
Só que não adianta, não tem dinheiro. Essa gestão não consegue trazer novas receitas. E infelizmente, do jeito que as coisas estão indo, a eliminação na Copa do Brasil mesmo fez o Corinthians perder muito dinheiro. Se a classificação tivesse vindo, eram 4 milhões a mais. E não veio. Então, o que vai acontecer, por exemplo, daqui a 2 ou 3 meses? Imaginem ser eliminado, por exemplo, da Libertadores. Então, é por isso que é preciso encontrar uma saída, não buscando cada vez mais problemas. A única saída para o Corinthians é o fim do modelo associativo. É extremamente urgente profissionalizar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!